E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simos falando aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar a diferença entre ISWC e ISRC. São duas siglas voltadas aí ao mundo da música, né, ao mundo de direitos autorais na música. Se você já ouviu, né, essas siglas, talvez já tenha confundido, assim como eu, quando eu ouvi pela primeira vez. Caso não tenha nunca ouvido, é interessante que saiba, né, seja você músico, aí artista independente ou então produtor musical. Então, vamos lá, né? O ISWC, primeiro, ele tem essa sigla que significa International Standard Musical Work Code. Traduzindo, né, tradução literal, seria um código padrão internacional para trabalho musical. Então ele é um código, né, um código que cada obra musical, cada composição vai ter o seu próprio. E ele é regulado, né? Tanto o ISWC quanto o ISRC são regulados por essa ISO aqui, né? Caso você queira pesquisar e saber mais, se aprofundar um pouco, né? Essa ISO, que é esse órgão, né? Essa instituição internacional para padronização, que é a 15707. E o ISRC é o International Standard Recording Code, e ele é o código da gravação, código padrão internacional do fonograma, ou seja, da sua gravação, né, da sua música já gravada final, seu arquivo master lá, por exemplo. E cada ISRC é vinculado a um ISWC. Então, talvez falando assim, né, ainda não fique claro qual é a diferença, mas o ISWC ele vai ser para uma composição, para uma obra musical, e o ISRC vai ser para fonograma, para gravação, para o arquivo em si. Mas vamos ver isso, então, aqui exemplificado nesse diagrama. Então, a gente tem o ISWC, por exemplo, você compõe a música, seja numa partitura, ou tenha composto lá a sua letra da música, ou não necessariamente você compôs, registrou aí no papel, né, mas simplesmente você gravou a sua música, mas o fato de você ter gravado a sua música, você já tem direitos autorais, já tem copyright sobre ela, e com isso você já tem uma obra musical, né. E a partir disso, quando tem a gravação, né, a gente pode ter diferentes gravações para uma mesma música. Então, por exemplo, a gente tem o Evidências, lá, Chitãozinho e Chororó, por exemplo, tem uma composição, é uma obra musical. Claro, tem os autores lá, né, os compositores respectivos, e cada versão da sua música, né, cada gravação ou cada artista diferente que gravar vai ter um ISRC diferente. Então, se você tem um fonograma lá, uma gravação da versão estúdio, lá do Evidências, eles gravaram, tem um próprio ISRC, um próprio código ISRC para essa versão estúdio. Se tem uma versão acústica, né, só violão ou qualquer outra versão assim mais acústica, a gente tem um outro fonograma, um outro registro de SRC. Se tem uma versão ao vivo, a gente também tem que ter um registro de SRC, um código respectivo para cada uma dessas versões. E cada uma desses ISRCs é vinculado, né, é ligado, conectado com esse ISWC, que é a obra musical, a obra mãe, né, a obra pai, que corresponde a essa composição. Então a gente tem essa estrutura, essa anatomia dos códigos. O ISWC ele tem essa estrutura aqui. Tem um T, que é uma letra padrão aí, inicial. Depois a gente tem 9 dígitos, que corresponde aí o código mesmo dele, a parte fundamental, né, a base principal. E depois a gente tem um dígito de verificação, que é um dígito de controle interno deles, né, que é esse último. E o ISRC, a gente tem essa anatomia, essa estrutura, que tem primeiro a sigla do país. No Brasil, todos os ISRCs, né, todos os códigos têm BR no começo. Depois a gente tem esses XXX aqui, a sigla do produtor fonográfico, que geralmente são as iniciais do seu nome. Então, se você é José da Silva Júnior, daí pode ser um JSJ aqui, por exemplo. Se você tem um nome muito comprido, né, talvez ele, provavelmente, geralmente ele pega só as 3 primeiras letras, né, 3 iniciais do seu nome. Aqui, depois a gente tem o ano, né, 20, aqui seria 2020, como a gente está agora em 2021, seria 21, assim por diante. E depois a gente tem um rastreamento sequencial, que é o código mesmo, que quando você registra, por exemplo, o primeiro fonograma que você vai registrar no ano 2020 vai ter 001. Depois você vai registrar o próximo, vai ser 002. E assim por diante, né? Vai somando, vai acrescentando de um em um. Mas aqui, né, já dá pra gente saber e ver nessas diferenciações aqui, só por essa estrutura, que, no caso, quando for ter esse registro, né, esse código de SRC, cada produtor fonográfico, né, que é a pessoa responsável por fazer o cadastro, né, do SRC,
só pode fazer 100 mil no caso, né? Que daí a gente vai do 100 mil no caso não, desculpa, até 99.999, né? Que é o máximo do valor de rastreamento sequencial aqui, né? Num ano, né? No ano de 2020. Mas claro, é muito improvável, né? Quase impossível que uma pessoa só registre 99.999 fonogramas num ano só, né? Isso é algo impensável aí, mas é o limite aqui que a gente tem desse rastreamento sequencial. E de mesma forma, né, quando a gente chegar lá no ano de 2100, né, por exemplo, possivelmente vai precisar fazer uma troca desse código, porque 2100 a gente vai ter um 00, vai voltar em 00 aqui, né, de novo. E com isso a gente vai confundir o 2100 com 2000, por exemplo, já que ambos vão ter esse 00, esse número aqui do ano, né? Mas enfim, esses são preocupações lá para diante e não por agora. Então, um outro diagrama que mostra, exemplifica aqui como é que é o processo, como é que a gente faz, quem é o responsável, né, as entidades responsáveis nesse procedimento. Primeiro a gente tem um produtor fonográfico, né, que é o editor, o produtor fonográfico, que é o responsável por fazer os registros da ISRC e também do ISWC, né? Mas a ISRC é o principal, na verdade o código que é solicitado e depois a gente vem o ISWC. Mas começando aqui, então, a gente tem um produtor fonográfico, que é a pessoa cadastrada numa associação musical, seja Abramos, UBC, Socimpro, entre outras. Ele cadastra as músicas, né, os fonogramas para a associação musical. A associação musical ela repassa as informações para o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Aqui no Brasil é essa entidade responsável por arrecadar os direitos autorais aí em música, né? E o ECAD faz o registro aí do ISWC e retorna para a associação musical, né, o registro da obra. E a associação musical, lá na dashboard, na plataforma deles, registra, salva isso, né? E eles, tendo cadastrado o ISRC e recebido o ISWC do ECAD, eles têm isso armazenado no banco de dados deles e repassam, você consegue acessar a informação, né? Repassar essas informações é o acesso de informações tanto do ISRC quanto do ISWC, né? Para o produtor fonográfico aí que é registrado, né, numa associação musical, né, ou uma editora aí de música. Então a gente tem esse procedimento, né? Então quando você se você quer registrar o ISRC, eu tenho um outro vídeo no canal que eu mostro aí como fazer, no caso mais específico para Abramos, né, Associação Brasileira de Música e Artes. E aqui finalizando já, né, a gente tem outras siglas que são interessantes, caso você queira se aprofundar mais e descobrir outros conceitos, outros conteúdos e conhecimentos relacionados a isso, a direitos autorais e distribuição de música. A gente tem o CAIPI, né, uma sigla aí voltada a registro, né, nas associações musicais. O CWR e o CRD são alguns códigos aí voltados a troca de dados, né, troca de informações entre as associações, mas isso aqui é algo mais, não necessariamente você precisa saber disso, né, para entender tudo, né, o SRC e o ISWC são essas siglas aí mais importantes, mas caso você tenha curiosidade e queira saber mais, tem essas e muitas outras siglas, né, envolvidas nessa questão de música, né, da indústria musical. Então, espero que tenham gostado. Deixem um like no vídeo, caso tenham curtido. Sugestão ou qualquer outra ideia a mais, dúvidas, só deixar nos comentários do vídeo. E até a próxima. Valeu!